Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um corte aqui no canal, trazendo aí o ESPN UFC. Já quero aqui deixar créditos aos canais oficiais da ESPN aqui abaixo no link da descrição. Pessoal projetando aí Palmeiras e São Paulo, também analisando a partida de ontem, vitória do Verdão. Pessoal, assistam o vídeo até o final. No final vou trazer aí as informações das contratações que o Palmeiras busca aí no mercado. Deixa seu like, mas agora bora pro vídeo, galera. Campeonato Paulista no final de semana tem Palmeiras e São Paulo. E os dois clubes jogaram ontem, né? Daqui a pouco a gente fala do São Paulo, que empatou em Brasília com o Velo Clube. E mais antes o Palmeiras conseguiu aquela vitória que a gente estava esperando. 3-0, jogo contra a Inter de Limeira, Pascoal. Deu uma encostada ali na zona de classificação. Melhorou, Pascoal. Não, começa o Zupac, ele acertou o placar, né? Ah, é? Você quer guardar pra depois? O Zupac começou. Tá bom, então guarda pra depois. Fala você, Zupac. Mas foi uma vitória bem tranquila. O Palmeiras, assim, era esperado que o jogo fosse tranquilo, né? A Inter é uma equipe tradicional, beleza, belo gol do Maurício. Mas é um time que não ganhou de Paulista ninguém. Contra o Palmeiras em 86. Pois é, mas o time de agora não ganhou de ninguém, né? O Márcio Fernandes estava estreando na Inter de Limeira, então mesmo com o time mexido, e não foi o time reserva, né? O time contra o Água Santa foi muito mais reserva do que o time ontem. Ontem foi o time quase titular, com 3 ou 4 mudanças. E o Palmeiras, desde o princípio, foi superior, né? A gente viu o belo gol do Maurício, vem jogando bem, é o jogador mais regular do Palmeiras nesse começo de temporada. O Facundo Torres, como eu falei, do outro lado, dando muita movimentação. É importantíssimo o gol do Flaco Lopes, porque, assim, tem um poeta dinamarquês que eu leio desde que eu estou no colégio, e ele falava assim, a seguinte frase: centroavante vive de gol. Né? Centroavante vive de gol. E assim, o Flaco vai de golzinho em golzinho, ele vai tentando recuperar a confiança, aquela confiança que o Paulistão do ano passado deu a ele. Né? Então, o que cabe a ele é tentar empurrar a bola pra rede. O Flaco Lopes é uma análise muito simples. O Flaco Lopes não joga bem ou não joga mal. Ou ele faz o gol ou ele não faz gol. Tá bom que ele faça. Exatamente. Para ele não tem jogar bem ou jogar mal. Fez gol ou não fez gol. Não fez gol, vem a crítica. Fez gol, vem o elogio. Ele estava ali, botou a cabeça na bola no primeiro pau. O Palmeiras faz 2 gols com jogadas que são preparadas pelo treinador, pelo treinador de ataque do Palmeiras. Gostei do volante. Emi Martínez. Emiliano Martínez, bom jogador, gostei. A gente já tinha visto ele jogar no Bragantino, mas ele até jogou melhor do que eu já tinha visto jogar no Bragantino nessa partida contra a Inter de Limeira. Dá uma olhada na testada Isso é uma loucura, né? Isso faz bem para o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes precisa disso para voltar a ser aquele jogador que ele já foi um dia. E o primeiro gol sai de uma bola longa do Gustavo Gomes. Né? E só para fechar em relação ao Flaco, com toda a desconfiança que existe em torno dele por parte do torcedor, e eu acho que é compreensível, cada um confia ou não confia em quem quiser, mas a situação no elenco para ele estava ficando um pouco perigosa, porque a gente viu nos últimos jogos, antes do jogo contra o Água Santa, primeiro o Abel terminar o clássico com o Corinthians, com o Benedetti de centroavante, o zagueiro na área. Mas aquele foi um recado, claro. Então, né? para a diretoria, mas é um sinal de desconfiança no próprio elenco. Mas respinga em todo mundo, né? E antes o Abel estava apostando mais nos meninos, no Thales, eventualmente no Luigi, do que propriamente no Flaco. Então, 2 gols em 2 jogos é uma forma do Flaco falar, estou aqui. Não é o filme que vai ganhar o Oscar, mas ainda estou aqui. Não, esse era o Rony. Olha para mim, Agora já foi, mas esse era o Rony. Gostei do Facundo. Gosto desse menino, ele é bom. O Facundo jogando na direita para dentro. Isso. Foi até melhor do que eu imaginava. Melhor do que quando ele joga na esquerda para dentro, porque ele fica com o pé direito na bola, mas ele ali com a canhotinha, ele fica melhor. Bateu uma bola aqui contra o goleiro, teve que se virar ali o goleiro para fazer a defesa. Acho que o Palmeiras tem 2 jogadores que se destacam nesse início de temporada, que é o Maurício e o Rios. Estão realmente fazendo um início de temporada muito bom. O Veiga é um pouquinho devagar ainda para entrar na temporada, né? O Veiga não é uma coisa normal do Veiga. É isso. O Veiga demora um pouco mais para entrar em ritmo. Agora, a diferença quando você vê o Piquerez na lateral esquerda, aí você fala, puxa vida, o time tem um lateral. Sim. Entendeu? Porque o Piquerez, ele não precisa fazer esforço, ele não faz força para jogar. É bonito ver jogar, entendeu? A bola sai, os passes saem, a bola chega com qualidade. É legal ver. Eu não estou falando nada da Inter de Limeira, porque eu já vi a Inter de Limeira ter muito melhor time do que esse da Internacional de Limeira. Né? Eu acho que, às vezes, as pessoas se perdem na montagem do time. E você não pode se perder na montagem de time para o Campeonato Paulista.
Alguns times se perderam nesse início de temporada. O Água Santa se perdeu nas contratações, a Inter de Limeira, o Velo Clube, a Portuguesa. A Portuguesa pode se classificar, mas o time é ruim, entendeu? Tem muita coisa que a Ponte Preta, por exemplo, teve que mudar. O planejamento da Ponte Preta era teve que fazer um planejamento diferente. Não. Quando a onça começou a beber água, isso aqui não vai virar, não. Então, mudou tudo. Então, tem coisas que a gente vê que precisam ser modificadas ao longo da competição, porque não foram bem feitas. Esse é o caso da Inter de Limeira. O Palmeiras ainda tem como melhorar o rendimento do time. Tem como. E o Palmeiras, atenção para o que eu vou falar, depois vocês vão perceber. O Palmeiras, para se classificar, vai depender do São Paulo. Porque tem o clássico contra o São Paulo no final de semana, e depois o São Paulo joga com o São Bernardo e com a Ponte Preta. Exatamente. Então, tudo que o Palmeiras fizer a partir de agora está interligado com o São Paulo. E a vitória no clássico contra o São Paulo, ela é imperiosa. Não dá para pensar diferente para o Palmeiras. Depois a gente vai falar do São Paulo. Mas para o Palmeiras, não dá para pensar outra coisa. Porque tem que ganhar do São Paulo e provocar o São Paulo na reação contra os dois, que também terá mais esses 2 jogos. Então, o Palmeiras passa nesse jogo contra o São Paulo a ter uma importância muito grande. É um clássico, é a rivalidade, é o jogo no Allianz. Né? A gente entende tudo isso. Um elemento. Mas os 2 próximos jogos do São Paulo são jogos contra a Ponte Preta. Mas talvez até por isso essa vitória dessa maneira contra a Inter de Limeira, né? Uma coisa é 1-0 sofrido, outra coisa é controlar o jogo, conseguir fazer um 3-0. Você vê os homens de frente dando respostas para chegar no clássico, capitão. Sim. Isso faz diferença. Assim, a diferença técnica é muito grande, né? De Palmeiras e Inter de Limeira. Claro. O que chamaria muito atenção é se o Palmeiras, assim como o São Paulo, por exemplo, empatasse ou perdesse para a Inter. Aí teria um impacto ruim, porque a cobrança seria muito grande. Acho que a vitória, ela traz, logicamente, uma confiança, mas coloca o Palmeiras na obrigação que ele tem perante um jogo contra um adversário mais frágil, assim. Então, o clássico, ele fala por si só, ele tem uma importância, seja de classificação, seja para o torcedor, seja para a instituição também, porque a gente sabe que existe uma rivalidade ali até a questão política, né? Administrativa de Palmeiras e São Paulo. Então, é um jogo, né, que vai mexer muito com o torcedor, com os jogadores, enfim, com as diretorias. Eu vi o GC ali, né, qual foi o melhor jogador, né, o destaque da partida. Como o Pascoalzinho falou, Zupac, a gente pode citar alguns nomes, né? Claro. Eu vou ficar com o Gustavo Gomes, porque eu acho que é importante para ele uma boa atuação, né? Participa do primeiro gol com assistência, faz o gol de cabeça, é um jogador que é uma liderança do Palmeiras. É importante para os outros jogadores verem o Gustavo Gomes jogando bem. Acho que isso tem um reflexo para o time como um todo. E o Facundo Torres. Eu acho que é um jogador que hoje disputa a posição com o Estevão, porque ele joga muito melhor do lado direito, trazendo a bola para a esquerda, porque ele gosta muito disso, né? Trazer e chutar com a perna esquerda, ele tem um chute, ele tem potência no chute, ele tem precisão, né? Porque toda hora ele chuta e incomoda o goleiro. Então, eu acho que foi uma contratação bacana para esse momento do Palmeiras e também para quando o Estevão tiver que ir embora. Eu acho que ele vai estar mais adaptado, vai estar mais confiante e aí, logicamente, não vai fazer tudo que o Estevão faz, porque o Estevão é um extra classe. Sim. Mas é um jogador que vai agregar bastante para o Palmeiras. E esses destaques que a gente está trazendo aqui, eles levam a eu não sei se é uma dúvida que o Abel tem, talvez ele já tenha a resposta, mas é uma dúvida que a gente tem, que é sobre qual é o ataque que ele vai montar para o Choque Rei de domingo. Porque ele vai manter o time sem o centroavante fixo, como ele fez nos últimos jogos em que o time titular jogou, ou ele vai ter a figura do Flaco Lopes aproveitando 2 gols em 2 jogos e a referência, né? Porque com o Estevão de volta, com o Maurício jogando bem, com o Veiga no time, com o Facundo jogando bem, não há espaço para o Flaco Lopes. A não ser que ele opte por tirar um desses, que não será o Estevão, para ter a figura da referência. Eu acho que a grande dúvida do Palmeiras que eu tenho para o Choque Rei, de novo, acho que o Abel não tem essa dúvida, acho que ele já sabe, é se vai com o Flaco Lopes ou se vai de novo com o Maurício de falso 9. Ele gosta de ver... apostando em movimentação. O Abel gosta muito de olhar para o adversário, na composição do adversário. Botou três zagueiros contra o Corinthians. Sim. Né? Então, ele tem o olhar... Por que 3 zagueiros? Só porque o Corinthians joga com 2 jogadores enfiados. Então, ele precisava de um homem para fazer a sobra. Para liberar os caras. Marca em losango, não tem em volta do lado, ele botou os alas espetados para largar o campo do Corinthians. Aí jogou num 3-4-3
como jogam os jovens treinadores europeus hoje, especialmente os treinadores formados em Portugal. Essa é uma forma de jogo que vocês podem adotar, depois eu não tenho problema não. Eu jogo com 3 zagueiros, 4 no meio e 3 atacantes, esse 3-4-3. Sendo que desses 3 atacantes, 2 voltam na composição de meio. Deu para entender? Eu me fiz entender? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entendimento. Eu jogo um 3-4-3 com os 2 homens de lado voltando na composição. E aí você tem sempre o meio-campo com bastante gente para marcar. E tem sempre gente sobrando, um homem pelo menos na sobra, para fazer as coberturas. Para isso você precisa de um zagueiro rápido. O Palmeiras tinha um, Vitor Reis, agora não tem mais. Precisa de um zagueiro rápido para fazer esse tipo de marcação. Então, se o Palmeiras adotar essa postura, o Palmeiras pode adotar, já fez isso. Por quê? Porque o São Paulo tem um centroavante fixo, o São Paulo tem 2 meias com muita qualidade e um jogador que fica flutuando entre os volantes e os atacantes, que é o Luciano. Né? Só que o São Paulo tem uma deficiência. Bom, a gente vai falar do São Paulo, né? A deficiência do São Paulo é a composição desses 4. Porque esses 4 não têm a potência de marcação. E aí é que o Palmeiras pode se aproveitar. Estamos falando já do clássico. Já engatei a terceira para falar do clássico. Mas acho que é isso. Ganhar o meio-campo deve ser o pensamento base do Abel, olhando o que o time dele tem de característica, o que o time adversário tem de fraqueza. Ganhar o meio-campo, acho que é a primeira missão que o Palmeiras tem. É o primeiro objetivo do Palmeiras para esse clássico. Entendendo como é que joga o São Paulo. Né? Nem estou falando se o São Paulo joga bem ou mal, mas entendendo como é que o São Paulo joga. Por Palmeiras entender o jogo e entrar no clássico com esse objetivo. Porque o Palmeiras está fora da classificação hoje. Sim. Né? O Palmeiras está fora. Né? Aliás, o grupo do Palmeiras é um grupo muito difícil, muito complicado. Né? Acho que é o mais complicado em termos de classificação. A Ponte está em segunda, a Ponte. A Ponte é... São Bernardo, nada contra ninguém, mas a Ponte está em segunda. O São Bernardo, Ponte Preta e Palmeiras. Só que o Palmeiras, a vitória de ontem, essa vitória, esse tipo de vitória, a do Palmeiras, ela começa a botar pressão em quem está na frente. Porque 3 pontinhos que o Palmeiras... Por isso que eu falei para vocês a respeito do Clássico. A vitória no Clássico ela é importante, é imperiosa para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai a 19 pontos. O que o São Bernardo vai fazer, o que a Ponte Preta vai fazer, é problema deles. O problema do Palmeiras é chegar aos 19 pontos. Entendeu? Para quê? Para entender que o São Paulo vai precisar do resultado nas 2 partidas contra o São Bernardo e contra a Ponte Preta. E aí os jogos ficam interligados, né? Porque os times do Campeonato Paulista, eles não jogam com os times do próprio grupo. Sim. Os times do próprio grupo vão se enfrentar na outra fase do campeonato. É o primeiro contra o segundo. E o que tiver maior número de pontos, joga em casa. Então, é isso que a gente tem que entender do Campeonato Paulista. Não é como no Campeonato Carioca, não é como no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro já tem lá a formação de quem vai jogar contra quem. O Campeonato Carioca está esperando essa decisão, se o Flamengo vai ser primeiro, se vai ser o Volta Redonda. Depende dos acontecimentos dessa próxima rodada. Para o Palmeiras, é fundamental a vitória contra o São Paulo. Sim. Se não ganhar do São Paulo, o Palmeiras não sabe o que vai acontecer. O Abel vai na mão do Palmeiras. O Abel volta ao time. O Abel esteve suspenso. Volta, foi o João Martins que trabalhou. O Abel raramente acontece, mas ele sofreu com só o terceiro... a cada 3 jogos, né? Não, mas tem diminuído. Tem diminuído. O Abel já foi mais recorrentemente expulso, geralmente expulso. Ele melhorou. O vermelho tem vindo menos. Nesse quesito, não quer dizer que ele está um santo, né? Um santo. Mas ele melhorou. Eu vou falar uma coisa polêmica, eu acho que tinha que ser igual no Campeonato Gaúcho. Vai o auxiliar, vai o técnico junto, porque aí não fica aquele revezamento na orelha da arbitragem. Não, mas espera o seguinte, minha senhora, se for o auxiliar, o preparador físico e o técnico... Quem vai? Fora, quem fica? É o médico que vai deixar. É por isso que todo mundo vai ter que, dar uma segurada, entendeu? No ouvido da arbitragem. É o massagista que vai passar a instrução. É isso aí. Jesus! Agora, olha aqui, o negócio é o seguinte, a gente está falando de Palmeiras, óbvio, projetando já o clássico contra o São Paulo, pelo seguinte, o São Paulo pode definir a vida do Palmeiras futuramente porque enfrenta os outros 2 adversários do grupo. Mas ontem acabou não fazendo o que se esperava dele, né, capitão? Assim, acho que o empate, até muitos gols, é um jogo de muitos gols, mas o São Paulo ainda não é aquele. São Paulo está tendo um pouco de dificuldade, né? A vitória por 3-0, o Palmeiras foi com força máxima, apenas o Estevão ficou no banco de reservas, que estava com febre, entrou no segundo tempo. E o Abel Ferreira já tinha dado essa dica que ele iria usar a força máxima no restante do campeonato. Porque o Palmeiras tem 9 jogos com a Inter, contando a Inter, e 3 jogos apenas com o time titular completo. Contra o Guarani,
Corinthians, aí ele descansou contra o Água Santa e voltou com o time completo contra a Inter de Limeira. Então é força máxima agora e é força máxima também contra o São Paulo. Inclusive o Aníbal Moreno, que estava pendurado com cartão amarelo, ficou no banco de reservas e estreou o Emiliano Martínez, deu rodagem para o jogador que está chegando agora. Fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo, surpreendeu até, mais posicionado que o Aníbal Moreno, que corre mais ali naquela função, mas fez um bom jogo. Então, é Palmeiras com força máxima, inclusive com o Estevão, que está recuperado, lançou hoje a camisa, né? Nova camisa da temporada 2025, 2026, é uma camisa inspirada no título da Copa Rio de 1951, nem vou falar o que esse título representa para o Palmeiras, para não gerar muita polêmica, mas vai estrear no Allianz Parque. E a situação do Palmeiras ainda é complicada. O Edu estava falando aqui, né, que o São Paulo pode tirar o Palmeiras, e pode, uma derrota num clássico, tira o Palmeiras aí completamente, não matematicamente, mas daí ia ficar muito difícil, até o empate complica. Então precisa da vitória e é esse o sentimento lá na academia de futebol. Vencer os últimos 3 jogos com força máxima na reta final do Paulistão. Essa é a magia dos estaduais, minha gente. Não vale nada, mas na hora que começa a apertar, é pressão para todo lado, precisa classificar. E se cobra muito, né? A gente falava em relação ao São Paulo, mas o Palmeiras também vinha nessa cobrança por desempenho, principalmente, né? O Abel também fazendo ali as suas modificações, usando também grupos divididos nesse começo de temporada, mas também vai a Limeira numa pressão, não só por estar fora da zona de classificação do seu grupo, mas nessa de desempenho, de algumas peças muito abaixo. Já vinha também nesse discurso esse Palmeiras, né, Mari? Pois é, e aí ele consegue reforçar ainda mais a situação do São Paulo, porque ele consegue vencer muito bem um time que o São Paulo com a mais não conseguiu vencer. Enfim, chega, né, num outro cenário para o clássico, depois da boa vitória. A gente conseguia acompanhar essas partidas do Palmeiras e o Abel sempre trazendo para ele o planejamento de que posso, inclusive, pagar lá na frente por não classificação. Mas eu vou rodar o elenco, eu vou priorizar a saúde do jogador, é uma temporada muito puxada, enfim, fala muito sobre isso o Abel, né? E a maneira como eles entendem o planejamento, acho que tá tudo dentro, pensando justamente nessa loucura que é o calendário do futebol brasileiro. Mas a gente conseguiu ver ali nessas partidas, mesmo oscilando um pouco, muito mais do individual do que do coletivo, né? Do grupo, assim. Então o Maurício vem nessa sequência muito boa, a gente já viu o Flaco, mesmo com o empate, ele marca na rodada passada, a gente já viu o Richard Rios fazer boas partidas nessa temporada, enfim, alguns destaques ali, mas estava faltando muito desse jogo coletivo do Palmeiras, né? Acho que quando você mexe muito, você perde um pouco das referências, você vai dando outras oportunidades, que é muito importante. O Abel, ele está nesse momento também, né, de dar essas oportunidades, Facundo ganhando também sequência, também já sendo importante, já se mostrando um garoto de muita personalidade. Mas acho que ontem esse coletivo apareceu de uma maneira um pouco mais forte. Assim, não foi um jogo, nossa, que brilhante, mas foi um jogo em que o Palmeiras não sofreu nada, teve o domínio da partida, teve o controle, marcou os seus gols, o gol do Maurício novamente importante, 2 gols de bola parada também, que durante muito tempo foi uma arma fortíssima do Palmeiras. Então acho que ontem ele consegue dar o tique ali, né? O check em algumas situações que ele não estava conseguindo nas partidas anteriores. Eu entendo a insatisfação de parte da torcida do Palmeiras pelo que aconteceu com a equipe no ano passado. Eu concordo que esse ano o time fez jogos que não foram tão bons, mas eu acho que a pior coisa para qualquer pessoa é você viver coisas que podem te ensinar e você não aprender nada com elas. Ano passado, o Abel, mais uma vez, foi insistente na Libertadores em não fazer alterações, como aconteceu no outro, na eliminação do Boca Juniors. Depois ele faz a mudança e o time arranca para o título do Campeonato Brasileiro. Vou dar um exemplo aqui. Ou, por exemplo, todo mundo sabe que o Palmeiras precisa do centroavante melhor. Isso está muito claro, né? O Paulinho vai voltar. O Abel tem que fazer o quê no Campeonato Estadual? Ele tem que preparar a equipe para o momento da volta do Paulinho ou tem que pensar em ganhar os jogos acima de tudo? Ele não está abrindo mão de ganhar os jogos, ele está fazendo concessões, tentando ganhar os jogos para preparar o time para o Paulinho. Quando o Maurício joga de centroavante, por exemplo, é uma especulação de como o time vai ser quando tiver o Paulinho, se não contratar um centroavante. Porque se você botar o Flaco Lopes, como o estadual do ano passado mostrou, o Flaco vai decidir um monte de jogos no estadual. Só que vai chegar o Campeonato Brasileiro, vai chegar a Libertadores, os jogos mais difíceis, e aí talvez o Flaco não consiga decidir se não subir, não conseguir passar esse estágio
mais alto, né, esse sarrafo que ele não conseguiu no ano passado, mesmo tendo feito um grande estadual. O Abel sabe disso. Mas o Abel tem feito coisas, testado sistemas de jogo, 3 zagueiros, linha de 4 na frente, 3-4-3, mudando a maneira de jogar, para ter lá na frente, quando chegar o Brasileiro, quando chegar a Libertadores, quando chegar o Mundial, mais alternativas de jogo, que ele não teve no ano passado. Então, eu acho que o campeonato estadual está sendo usado de maneira perfeita para o Palmeiras, e eu vou repetir isso, tendo o Palmeiras se classificado ou não. É isso aí, eu acho que é esse pensamento aí da comissão técnica para rodar, inclusive, a molecada, né? Ele está testando o Thales. Tá jogadores. O Vanderlan agora ganha espaço mais na lateral esquerda, o Piquerez está voltando, o Luigi tá jogando, ele já descobriu aí o Alan, jogador que não estava na lista inicial dele para subir esse ano, mas é um jogador que tá ganhando espaço aí no meio campo, inclusive entrou muito bem no jogo contra a Inter de Limeira. Então, ele vai realmente buscando aí, mas o Palmeiras segue no mercado em busca desse... Eu queria te perguntar, Nicolete, essa questão do Abel até testar, subir alguns desses garotos, é um indício que ele está buscando em casa algumas soluções porque o mercado deu uma esfriada ou não? Como é que está esse bastidor? São jogadores promissores, né? Mas eles não estão prontos ainda, né? Estão 19, nem fizeram 20 anos ainda. Então, estão chegando agora no profissional. Não pode ser considerados a solução do Palmeiras para a temporada. Tem o Paulinho, como o Beni lembrou, que pode jogar nessa função. O Palmeiras, mais que um 9, que a gente fala, aquele homem de referência, precisa de jogador que faça gol. É essa a ideia da comissão técnica. Jogador que pode não ser dois centroavantes, como o Paulinho, por exemplo, jogava com o Hulk, que não era um homem de referência lá. Mas precisa de um jogador que faça gol. Então, está no mercado. E o nome que o Palmeiras quer é o Vitor Roque. Está conversando, tentando trazer ele já agora nessa janela de transferência. Seria até o final desse mês, né, que o Palmeiras pode inscrever jogador para contar com ele no início do Brasileirão. Perdeu um pouco de espaço no Betis, pode ajudar o Palmeiras, né? Pois é, mas muito difícil. Conversei aqui com pessoas próximas, trazer agora. Pode ser que traga no meio do ano. No meio do ano. E lá no Betis ele joga centralizado, bem centralizado. Bem centralizado, né? E pode trazer em maio, né? Então daria para jogar o Mundial de Clubes também. Chega em maio, acabou a temporada ali, aí libera, sei lá, um pouco antes. Ele chega em maio, treina aí 15 dias e vai disputar o Mundial de Clubes. Sim. Não, é uma ótima opção para o Palmeiras, assim. Mas também é um jogador jovem, não é um jogador tarimbado como o Abel quer. Ele queria um centroavante já que cascudo, como ele falou aí, que aguentasse ali a porrada, inclusive no sentido até literal, porque vai receber crítica e também no jogo físico, né? Muita curiosidade. Tentou trazer muito o Andrés Pereira, né? Inclusive a conversa do Palmeiras com o jogador foi ótima, a questão foi o Fulham ali. Eu acho que o Andrés vai jogar de segundo no meio de campo ali, né? Você acha que o Veiga vai ser efetivado, tem grande chance nessa temporada como um segundo volante? A gente vai ver o Veiga jogando mais recuado? Eu acho que não, porque eles trouxeram o Emiliano Martínez e o Fabinho renovou o contrato também. E o Abel está apostando muito no Fabinho. Então o Fabinho já entrou de primeiro volante, ganhou espaço até no início da temporada. Ele até falou, eu não usei muito o Fabinho ano passado e tal, por questão aí que tinham vários jogadores no meio campo, o Menino, o Zé Rafael. E aí ele tem o Aníbal Moreno, tem Fabinho e tem o Emiliano Martins, os 3 que chegaram para fazer a função de volante ali. E tem o Richard Rios. Então, o que pode fazer, acho que a gente vai ver isso muito durante a temporada, é um esquema com 3 zagueiros, que ele já usou aí no Clássico contra o Corinthians, e aí ele usa só um volante, e aí o Veiga e um outro jogador, o Rios ou até o Maurício, como ele já usou, fazendo essa função mais de criação ali na armação do time, né? Acho que a gente pode esperar o Veiga um passinho mais atrás, como você falou, mas era a função também que é do Andrés Pereira, né? Perfeito. É isso. Nicolete, para a gente arrematar esse Palmeiras para o Clássico de domingo. Então, vamos ver aí a situação do Estevão, né? Que aparentemente está tudo bem, foi só uma febre mesmo, por isso que ficou no banco. Vai jogar, até foi preservado por conta disso. Mas às vezes acorda daquele jeito, né? O jogador fala, não está tão bem, mas a gente pode esperar aí um Palmeiras. Não, tô falando, depois de ter perdido falando contra a Inter, né? Depois de ter perdido o Clássico pro Corinthians, vai jogar. E aí Empatou o Clássico Corinthians. E aí o que a gente entende por Eu fiquei na cabeça depois do jeito que foi o Clássico. com o sabor de derrota, né? Do pênalti defendido pelo Hugo. E aí o que a gente entende ali de um ataque titular passa muito por Estevão, o Veiga, o Facundo e o Maurício? O Maurício agora, ele está considerando, até nas entrevistas coletivas que a gente vê ele falando sobre isso, o Maurício como atacante.
Ele está usando o Maurício, é isso que você falou aí, ele está usando o Maurício como se fosse um Paulinho ali da vida, atacando a área, entrando na área, tanto que o Maurício é artilheiro do time na temporada com 5 gols. Inclusive, você vê a bola o gol que ele fez contra a Inter, ele está na frente do Flaco. O Flaco vai disputar uma bola e ele entrou na diagonal, no facão, fazendo gol. Então, ele realmente está sendo usado como atacante. E é isso que aconteceu nos últimos jogos e deve acontecer. Facundo, Maurício e o Estevão, se ele voltar, né? Acho que o Flaco aí perde espaço e fica no banco de reservas. Com o Veiga fazendo essa armação. Dessa vez o Veiga foi jogar do outro lado, porque não tinha ele joga pelo lado direito, né? Ele joga pelo lado direito, junto com o Estevão ali, fazendo a dobradinha com ele. Como o Facundo fez o lado direito, ele liberou um pouquinho mais o Rios ali pela direita e jogou o Veiga para o outro lado. Facundo originalmente joga mais pela direita do que pela esquerda. Ele está jogando na esquerda porque o Estevão tem lugar cativo do lado direito. Que é o melhor do time. Dá para ser diferente. Agradando o Abel justamente por isso, né? Mas no jogo contra o Corinthians foi interessante que ele entrou com esse esquema de 3 zagueiros e entrou só com 2 jogadores no ataque. Então o Estevão não ficou mais aberto, parado lá. Ele entrava no meio do zagueiro e do lateral. Ele atacou sempre no meio do zagueiro e que deixou até o lateral do Corinthians perdido. O Hugo, que não sabia mais quem acompanhar ali na pegada, porque daí descia o Mike. Exatamente. É um esquema que a gente pode ver muito no Palmeiras também, não chegar, principalmente se não chegar esse centroavante nesse início de temporada. Um Paulinho entrando ali meio entre os dois, o Estevão entrando entre os dois, agora o Maurício está fazendo isso. Você tem muita qualidade com o Piquerez do outro lado, né? Você tem qualidade com o Piquerez, então ele vai criando várias opções. Sim. Mas o que a gente fala, que o Birner estava falando ali, tem que ter paciência, porque é início de temporada, 5 rodadas, o Palmeiras foi fazendo rodízio, né? Perdeu o jogo que não perdia desde 2021 e não está um time pronto ainda para a temporada, né? Ele tá preservando. Agora vai com a cavalaria para tentar ir a classificação. Bom, e vencer o Nicolete. clássico, né? Choque rei. Obrigada, amigo, mais uma vez. Obrigado você. Sempre bem-vindo aqui. Vou levar Até o uma Birner próxima. para o futevôlei agora. Tem isso também. Esse era o bastidor que perfil. estava rolando aqui. A gente pro salão. precisa a qualquer hora... É isso aí, torcedor do Palmeiras. Vamos para mais informação aqui do Palmeiras, que tenta aí a contratação do zagueiro Mikael do Houston, dos Estados Unidos. O Verdão tenta aí a contratação dele, né, que atualmente defende o Houston dos Estados Unidos. Jogador de 24 anos, está no futebol norte-americano desde 2022, após ser revelado pelo Atlético Mineiro. Pessoal, essa informação dessa contratação aí do Mikael, a fonte é do GE. A informação do interesse foi publicada inicialmente pelo canal P de Porco e confirmada pelo GE. A reportagem apurou que o Palmeiras tem conversas adiantadas com o staff do jogador e os clubes aí dos Estados Unidos. Mikael é um zagueiro canhoto, característica que o Verdão busca há algum tempo para o elenco. Além de Mikael, o Palmeiras tem uma negociação avançada para realizar uma troca entre Caio Paulista e o Bruno Funks, do Atlético Mineiro. O zagueiro deve chegar nos próximos dias para exames e assinar contrato de empréstimo. O Verdão ainda busca mais nomes no mercado de transferência. O camisa 9 na mira é Vitor Roque, do Barcelona, que está emprestado ao Betis da Espanha. O clube, porém, só quer liberar no meio do ano. Até o momento, os reforços confirmados para esta temporada são o Paulinho, o Facundo Torres e o Emiliano Martinez. Pessoal, outra informação aqui também do Palmeiras, que aumenta a busca aí na MLS e abre conversa para contratar Gabriel Peck do LA Galaxy. O alvo da MLS que interessa demais o Palmeiras, pensando aí no Super Mundial de Clubes da FIFA, é Gabriel Peck. Informa aí o setorista Diego Firmino do canal P de Porco, revelado aí no Vasco da Gama. O ponta de 24 anos já está fazendo sucesso com a camisa do LA Galaxy. No fim de 2024, Peck despertou o interesse de gigantes da Premier League, como Arsenal e Liverpool. O bom futebol apresentado em Los Angeles lhe rendeu o prêmio de reforço do ano na MLS, superando Luiz Suárez, astro do Inter de Miami. Camisa 11 tem um valor de mercado avaliado em cerca de 12 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais, e o contrato até 2028, que obrigaria o Palmeiras a desembolsar valores altos para contratar Peck. Desde que trocou o Vasco pela MLS, Gabriel Peck disputou 41 jogos com a camisa do LA Galaxy,
com um total aí de 21 gols e 19 assistências. A informação é do site. O gol, ele é o alvo de pedido aí por Abel Ferreira para a beirada do ataque alviverde. Vale lembrar que nesta janela do início de ano, o Palmeiras negociou 3 pontas. Dudu foi para o Cruzeiro, enquanto que Lázaro retornou ao Almeria da Espanha. O último foi Rony, acertado aí com o Atlético Mineiro. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado. Deixa seu like. Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.